Em Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Nós temos uma mania má, terrível, carnal, de julgar as pessoas pela aparência. Conta a sua história de uma mulher que estava viajando em um trem e naquele vagão com seu filho de 24 anos, aquele menino, aquele rapaz ficava feliz, alegre, dando gargalhadas ao ver pessoas entrando e saindo daquele vagão. Do outro lado, uma mulher inquieta, perturbada, olhava para aquele rapaz pelo seu comportamento, pelas gargalhadas que ele dava e julgavam no seu coração pela aparência. Passou um tempo, aquele rapaz estava olhando na janela e gritou: Mamãe, mamãe, veja que bonito, os carros estão correndo para trás, mamãe. Olha as árvores também. E ele dava sorriso e gargalhadas. Aquela senhora do outro lado não conteve, julgando a infantilidade daquele rapaz ou algum problema mental, aproximou daquela mãe e disse: Senhora, levou este rapaz já no médico para ver se ele não tem algum problema mental? E aquela mãe sorridente disse: Não, senhora. Ele saiu do hospital, ele estava internado, ele fez uma cirurgia. Ele era cego e está maravilhado, encantado com tudo que ele vê. Mas não é assim que nós fazemos? Nós julgamos as pessoas pela aparência. Julgamos a aparência. A Bíblia diz que Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, porque Deus havia escolhido um novo rei. Deus rejeitou Saul. O povo havia escolhido Saul. Saul era belo, era bonito. E depois da desobediência de Saul, Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé. Quando Samuel chega ali, e os filhos que estavam na casa passaram diante de Samuel, e o último era Eliabe. E Samuel julgou, dizendo: deve ser esse. Esse fez escolha de cadete, foi o melhor deles, é forte, é um bom guerreiro. E naquele momento, o Espírito de Deus disse para Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus escolheu Davi, que naquele contexto que estava ali vivendo o povo de Deus ameaçado pelos filisteus, lá estava um gigante que estava ameaçando, mas Deus usou um rapaz, Davi, sem nenhum acessório que poderia naquela época alguém ter, que o capacitava, que o assessorava para guerrear. Mas ele foi porque Deus estava com ele. Somos assim, gente. Quantas vezes nós julgamos uma pessoa pela aparência? Talvez você julga um colega seu de trabalho, você julga uma colega sua de faculdade pela aparência física. Porque talvez é uma menina franzina. Porque talvez é uma pessoa que talvez tenha um hálito até difícil de ficar perto. Mas nós julgamos a aparência. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas estão buscando a aparência. A moça hoje namora com um rapaz e julga pela aparência. Talvez o rapaz é bonito, talvez a moça é bonita, talvez o rapaz é alguém que tem posição social e casa e depois vai sofrer com um lado derrotado porque julgou. Foi apenas um estereótipo. Nós somos assim. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pelos olhares das outras? De repente está lá aquela moça que está de mal da outra. E esta de cá que está de mal, que guarda ódio da outra, vai fazer de tudo para contar, para caluniar, para difamar aquela outra. E se falar para você, ela quer que muitas pessoas tenham o sentimento dela. Por isso, quando você
ouvir um problema de um casal, quando alguém contar um fato e se fazendo de vítima, procure a outra pessoa e ouça a outra pessoa também. Procure, quando você for conversar com um casal, ouça a esposa, depois ouça o marido, depois ouça os filhos, mas não tome conclusões precipitadas, porque nós corremos o risco de julgarmos, corremos o risco de até condenarmos as pessoas, baseado na aparência. A Bíblia Sagrada diz que Filipe evangelizou e falou com Natanael: venha, Natanael, venha ver o Messias, o Cristo. E Natanael então falou assim: de Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Natanael julgou que Jesus era o incapaz. Não é assim que acontece com a gente? De qual família que ele é? De qual cidade que ele é? Então parece que a gente esquece que Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança. Quantas pessoas que julgam o Brasil, quantos brasileiros que julgam o nosso Brasil, falando mal do Brasil. Mas Deus nos colocou aqui. Aqui nós temos pessoas maravilhosas, inteligentes, médicos bons, políticos bons apesar da corrupção, grandes homens, mulheres capacitadas, porque nós temos a tendência má de não valorizarmos o que é nosso. Natanael desprezou Jesus. Talvez você tenha desprezado as pessoas. Olha, você vê quem está hoje no Supremo Tribunal Federal. Um homem que era um faxineiro, mas um homem que Deus deu a ele a capacidade, a inteligência, e que está lá. Pois eu quero dizer para você, não importa o que as pessoas dizem de você, não importa o que seu pai diz, o que a sua mãe diz, não importa a maneira como você foi tratado na sua infância, aprenda que Jesus não te condena, não te julga, Ele te valoriza e você é muito especial para Ele. O problema é que nós gostamos e temos a mania de julgarmos aos outros. Einstein falou o seguinte: a maioria de nós gosta de olhar mais para fora do que para dentro de si mesmo. A Bíblia diz que Davi trouxe a arca da aliança para Jerusalém. E Davi ficou tão feliz, tão alegre, que ele sai para a rua. Sai e começa a dançar. Começa a dançar maravilhado. Era a maneira dele expressar o seu louvor, a sua adoração a Deus. E naquele momento a sua esposa Mical o chama de moleque, de vadio. Porque Davi dançava e para ela aquilo era irreverência. Um rei não podia fazer aquilo. Não é assim que a gente faz. Não é assim que você teve um respeito pelo seu filho, um respeito por alguém há tanto tempo, aí um dia você ficou sabendo de algo dele, você o condena. De repente alguém fez algo naquele momento que na sua concepção foi irreverente e você julga por aquele momento. Mical julgou Davi por aquele momento, mas Davi foi o rei de Israel, ungido por Deus. Diz o texto da Bíblia que Mical nunca mais pôde gerar filhos. Entendeu? Quantas vezes somos assim, fazemos isso? Julgamos as pessoas pelo momento. Não julgue alguém pelo momento. Veja a história daquela pessoa. Não julgue o seu pai por aquele momento. Não julgue sua mãe, não julgue seu filho. Não julgue seu pastor. Não julgue ninguém pelo momento. Veja primeiramente a história. Porque com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. A Bíblia diz, no passado levaram até Jesus uma mulher apanhada em adultério. Os fariseus disseram: olha, esta mulher foi apanhada em adultério e a lei de Moisés manda que ela seja morta apedrejada. Mas interessante que aqueles hipócritas fariseus esqueceram também de ter trazido o homem que estava adulterando com ela. Porque os dois tinham de ser apedrejados. Mas é isso que acontece. Eles não levaram. E naquele momento Jesus disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles saíram. E Jesus disse: mulher, alguém te condenou? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus teve misericórdia.
Jesus amou aquela mulher. Precisamos de amar as pessoas. Seja qual for a religião, seja qual for o pecado dela, podemos desprezar as práticas pecaminosas da pessoa, mas não podemos e não temos poder para condená-las. Deus não nos chamou para julgarmos uns aos outros. Nós não somos juízes uns dos outros. Nós devemos pregar o amor e a misericórdia. Não julga, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que tu julgardes, tu serás julgado. Até mais.